Bem-vindos, então, gente, à nossa primeira aula. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que é lógica matemática. Como eu disse no vídeo anterior, lógica matemática é uma coisa que a gente, ao mesmo tempo, não usa em lugar nenhum, mas usa ao tempo todo. Como assim? Bom, tudo que você faz em matemática depende de um raciocínio matemático. A ideia da lógica matemática é justamente tentar estudar e tentar entender e formalizar um pouco essa ideia do que é, por exemplo, uma demonstração, o que é uma implicação, ferramentas para a gente conseguir formalizar essas ideias. E eu espero que, ao estudar um pouquinho de lógica, fique um pouco mais claro para quem tem dificuldade como entender coisas como demonstrações ou contra-exemplos, esse tipo de coisa que geralmente dá um pouco de dificuldade, especialmente nos alunos da matemática específica. Eu espero também que isso ajude alunos de engenharia ou alunos de outros cursos a conseguirem esclarecer um pouco como é que a matemática funciona. Então, vou começar explicando qual é a... dando um exemplo aqui para a gente de uma demonstração matemática, tá? Só para você ver como uma espécie de motivação para a gente conseguir fazer, entender um pouquinho. Então, mostrar como você usa a ideia da lógica matemática em um argumento que acontece o tempo todo. Vamos começar com um bem simples. Raiz de 2 é irracional. Bem simples, mas eu sei que a gente fala, nossa, isso é simples. Espero que vocês consigam ver que não é tão complicado. Assim, se vocês não conseguirem acompanhar essa demonstração, gente, não tem problema, tá? Eu só quero dar um exemplo de como que lógica matemática é utilizada na prática. Então, por exemplo, prove que um número é um número irracional. Aí já entra um primeiro passo do que seria a ideia de dedução. Você quer mostrar que uma afirmação é verdadeira? Bom, você mostra que ela não pode ser falsa. Sei, é meio estranho, né? Mas isso aí tá ligado às ideias lá da demonstração matemática que a gente vai falar no final. Espero que depois vocês, quando terminarem esse módulo do curso, voltem com essa peça aqui e consigam acompanhar um pouco melhor essa ideia. Então a gente começa fazendo o que a gente chama de suposição de um absurdo. Eu suponho, tá? Eu quero provar que ele é irracional. Eu suponho então que ele não é irracional e mostro que isso, na verdade, é impossível, porque contradiz já alguma coisa que eu sei que é verdade. Então, vamos começar com a suposição de que raiz de 2 é racional. Beleza. E aí agora entra a segunda parte da lógica matemática, que é o seguinte, é uma implicação. Raiz de 2 é um número racional? O que isso implica para a gente? O que isso diz? Se raiz de 2 é racional, o que tem que acontecer? Bom, se raiz de 2 é racional, significa que raiz de 2, na verdade, pode ser escrito como sendo uma fração, onde o p e o q são números inteiros. Essa é a definição de ser um número racional. Todo número racional é um número que você consegue escrever dessa maneira, como sendo exemplos de números racionais. 1 sobre 2, ou 17 sobre 24. Todos esses aqui são números racionais. Então, a suposição é que se raiz de 2 é um número racional, você consegue encontrar uma fração que representa ele. E, é claro, a gente também tem a ideia de que frações podem ser simplificadas. Se em cima e embaixo tem divisores em comum, ou na fatoração deles aparecem números em comum, você consegue simplificar frações. Isso é uma coisa que a gente vai até falar um pouco mais lá para frente do curso. Mas todas essas frações daqui representam uma coisa só, que é o meio. Então, em geral, quando a gente fala de um número racional, a gente sempre supõe que essa simplificação já foi feita o máximo possível. Ou seja, P e Q não têm fatores em comum.
Ou seja, a gente já simplificou essa fração ao máximo que daria para simplificar. Tranquilo? Então, agora a gente passa para o próximo. Bom, ou seja, então a gente sabe agora, ou melhor, a gente está assumindo que raiz de 2 é um número racional, que é um p sobre q. Então, olha só, que raiz de 2 é igual a p. Simplesmente fez uma manipulaçãozinha algébrica. Também é uma ideia, também está envolvido com a ideia da lógica matemática, que a gente vai ver depois da ideia de uma equivalência um se somente se. Se raiz de 2 é igual a p sobre q, então, se eu multiplico o q por raiz de 2, eu chego a p. Isso também está envolvido com a ideia. Isso aqui acontece? Isso aqui acontece. Mas isso vai ficar um pouco mais claro depois. Mas o que eu posso concluir então disso daqui? Bom, se esse número é igual a esse, então esse número ao quadrado tem que ser necessariamente igual a esse lado daqui ao quadrado também. Tá? Mas só que esse número ao quadrado é o quê? É 2. Bom, esse número ao quadrado aqui é igual a 2, consigo concluir algumas coisas interessantes, que são, por exemplo, o quê? Vocês vão ver um pouquinho melhor essas ideias em lógica lá, com as demonstrações e justificativas fortes. Mas por enquanto, é meio razoável você assumir o seguinte: o 2, como isso aqui é um número inteiro, e isso aqui é um número inteiro também, se o 2 está nesse lado da multiplicação, o 2 é fator de p ao quadrado. Tá? Então, ou seja, na fatoração de p ao quadrado, significa que o 2 está lá. Quando você faz aquela expansão, por exemplo, quando você faz com 24, que ele é o quê? É 2 vezes 2. Opa. 2 vezes. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2. 24. 6, 6, 12, 24. Então, essa aqui seria a fatoração. É você escrever ele como sendo número de produto de números primos. Mas acontece uma coisa engraçada. Se o 2 é um fator de p ao quadrado, então, obrigatoriamente, e de novo, isso é uma coisa que lá em álgebra é um pouquinho melhor justificado, para que eu estou passando um pouquinho rápido. Mas o 2, então, é fator também de quem? De p. Porque se 2 não fosse um fator de p, ele nunca poderia ser um fator de p ao quadrado. Porque significaria que o p é um número ímpar, e quando você multiplica dois números ímpares, você não tem um número par. De novo também, olha só, a lógica matemática é aquela história. A gente usa o tempo todo, não usa explicitamente em lugar nenhum. Até mesmo no meio de um exemplo, eu estou usando o raciocínio de lógica para conseguir. É justamente por isso que a gente vai estudar, para que isso aqui fique um pouco mais claro. Os passos que eu estou fazendo aqui nessa demonstração fiquem um pouco mais fáceis de acompanhar com o meu raciocínio. Então, olha só, se o 2 é um fator de P, tá? Se 2 é um fator de P, significa que o 2 aparece duas vezes desse lado daqui. Isso, na verdade, é um 2 vezes alguma coisa. Não sei o que alguma coisa é. Por outro lado, isso significa que Q ao quadrado vezes 2 é o outro lado da igualdade. Mas aí acontece uma coisa estranha. Porque olha só, 2 cancela com 2 aqui. Ou seja, o 2 está desse lado e tem alguma coisa aqui desse lado, significa que o 2 é fator de Q também, de Q ao quadrado. Mas se 2 é fator de Q ao quadrado, mesmo o raciocínio fala que 2 é fator de Q. Mas isso é impossível. Como assim isso é impossível, professor? Bom, é impossível porque, voltando, a gente supôs que P e Q não têm fatores em comum, porque é uma fração que eu já simplifiquei. Ou seja, assumindo que raiz de 2 consegue se escrever como uma fração, eu cheguei a uma conclusão que é impossível com a minha suposição.
Isso aí é o que a gente vai ver depois, aqui em lógica mesmo, que é um absurdo. Eu mostrei que a minha suposição inicial é logicamente equivalente a um absurdo, ou seja, a minha suposição inicial está errada. Então, na verdade, o que acontece é, raiz de 2 nunca pode ser um número racional. Raiz de 2, então, é necessariamente irracional. Isso é um exemplo de uma demonstração e segue, assim, bem informal, tá? É só para vocês terem uma ideia. Mas é um exemplo de como a lógica matemática é utilizada. Bom, vamos começar agora propriamente a estudar o que seria a lógica matemática. Isso aí foi só uma motivação. Se vocês não conseguiram entender direito esse exemplo, gente, não se preocupem, porque, de novo, isso aí foi só para explicar por que a gente estuda isso. É porque esse tipo de raciocínio aparece não só aqui, mas aparece em cálculo, aparece até em resolução de problemas práticos. Essa ideia de ligações lógicas, de implicações, é justamente a chave do que é a matemática. Matemática essencialmente é isso. Matemática não é tanto essa parte de contas e números, ela é mais a ideia desse raciocínio, dessas implicações. Então agora vamos começar com o estudo do que seria a lógica da maneira mais informal.